amigos, um grande abraço para vocês. Bom, vocês viram a Janja? Jantar de gala com Putin? Lá na Rússia, ganhou um buquê de rosas vermelhas imensas do Putin e o Lula ficou como fez daquela vez com o Macron. Entrou em pane e aí sentaram lá na mesa, cococó, quiquique, kkk, né? É claro, duas tradutoras do lado, a Janja também com um tradutor. A nossa fazenda tem vários produtos, a nossa Fazenda Brasil tem vários produtos que interessam à Rússia, principalmente do ponto de vista geopolítico. Então, às vezes nós temos que receber em casa ou no nosso ambiente de trabalho pessoas que não suportamos muito, mas isto é pelos negócios. Que cafona isto, cara. Quando o Lula e a Janja, que estava como sempre sem as devidas pregas sociais, né, sem as devidas amarras sociais, estava toda soltinha, serelepe, nos envergonhando a todos, quando eles estão lá, reunidos com quem? Com o ditador de Cuba, com o da Venezuela, com o da China, com o da Nicarágua, etc, 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 etc. Não sei se, de repente, até certamente da Coreia do Norte estava lá. Africanos, democradores africanos, asiáticos, etc, etc, etc. O Lula mostra bem com quem está. Não há mais dúvida. Estamos com o eixo do... É isto aí. Democraduras árabes, etc, etc, etc. Muito bem. Lá estão eles. Meus amigos, eu quero falar de uma coisa. No Brasil, nós estamos vivendo uma democracia muito diferentona. Vocês se recordam que algumas pessoas chegaram até a vislumbrar que aquilo poderia configurar uma tentativa de homicídio na modalidade dólar eventual, assumindo o risco de causar mal a Bolsonaro, mal com resultado de... O quê? A determinação que Bolsonaro fosse intimado e citado dentro de uma UTI. Aquilo causou espasmos, aquilo causou repulsa no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu próprio aqui defendi aquela senhora, a oficial de justiça que esteve entrando naquele leito de UTI para intimar o ex-presidente. Eu defendi. Eu disse, ela está apenas fazendo seu dever. Muitos diziam, mas é uma ordem manifestamente legal. Sim. Mas qual servidor público no Brasil hoje vai desobedecer uma ordem manifestamente legal de Sua Excelência? Eu disse. Vejam, depois o próprio sindicato dela veio dizer que é legal a ordem. Mentira, é ilegal. Mas tudo bem, sindicato a gente sabe como funciona. Entretanto, ela era uma oficial de justiça, uma servidora pública que estava fazendo o seu papel. Tá bom, tá. Então ela não precisa ser homenageada. Ela não precisa ser homenageada. Vou repetir, ela não precisa, uma oficial de justiça. Sobretudo uma que foi cumprir uma ordem legal, intimar alguém numa UTI. Um servidor público não precisa ser homenageado por fazer o seu papel, a sua obrigação. Por que eu estou dizendo isso? Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia receberam no gabinete, acho que do Barroso, no Supremo, a oficial de justiça para homenagear, para agradar, para não sei o quê, e disseram que após ela realizar a intimação foi vítima de machismo. Como se diz no Nordeste, façam-me uma garapa, rapaz, com maracujá do mato. Com maracujá do mato. Olha, isso não é apenas cafonice, não. Isto é um Estado fascistoide. Fascistoide, eu não posso falar a palavra. Me respondam aí, por que é que o presidente da Suprema Corte do Brasil, junto com a Carmen Lúcia, outra ministra, tem que receber em seu gabinete um oficial que foi intimar, colocando em risco de morte um paciente no UTI, qual seja o Bolsonaro, mas podia ser qualquer outro. Por que tem que trazer essa senhora à evidência? Por que tem que afagá-la? Por que tem que homenageá-la? Transformá-la em uma super-heroína por isso?
a democracia do senhor Barroso é uma democracia muito de manés mesmo. A bondade do bom Barroso é uma bondade muito chifrinho. Nós devemos ligar os nossos radares de desconfiômetro desse sujeito. Nunca vi isso, a não ser numa republiqueta de quinta categoria. Isto é para escandalizar. Isto é para alquebrar a moral do povo, para confundir a mente do povo. Quem mandou cometeu uma ilicitude, quem cumpriu, ela cometeu uma ilicitude e agora o presidente da corte a recebe para mostrar à nação a normalização e a premiação de uma ilicitude. Está aqui. No Poder 360, Barroso presta solidariedade ao oficial que intimou Bolsonaro na UTI. Por que solidariedade? Se está tudo certo, por que tem que prestar solidariedade? Segundo o presidente do STF, Elo, né, Cristiane Oliveira foi alvo de constrangimento no exercício da função. Qual constrangimento? Quem está sendo vítima de constrangimento todos os dias no Brasil são os brasileiros de bem. Essa atitude rocambolesca, quixotesca. Aliás, ele gosta de Dom Quixote de la Mancha, ele tem uma escultura lá no gabinete dele. Esta atitude, sim, constrange a população brasileira. Mas isto vai acabar. O bom é que estas coisas não duram para sempre. Estas figuras derretem, essas figuras apodrecem. Me lembro de um professor que, certa vez, quando fazendo mestrado em Nova York, observou que um artista fez a imagem de uma mulher lindíssima, muito realista, tudo com material orgânico. Ficava lá no Central Park. Então, quando ele passava a pé, primeiro dia estava a mulher linda, feita de material orgânico, linda a escultura. Segundo dia, aquilo já começava ali a ficar meio estranho, material orgânico. Terceiro, quarto dia, ela apodreceu. Estas figuras exóticas, institucionais inclusive, apodrecem, não duram para sempre. Algumas são tão que elas apodrecem ainda mais rápido. A democracia que eles instauraram apodrecerá rapidamente. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, recebeu na quarta-feira a oficial de justiça Cristiane, nem vou ler o nome dessa mulher, que intimou Bolsonaro quando o ex-presidente estava no hospital na UTI. A ocasião foi gravada em vídeo enquanto o político reclamava ser abordado. Qual é o problema dele gravar? Ela que adentrou no local que ela não podia adentrar. Um local privado, com autorização, então, o paciente. Qual é o problema dele gravar? Ela é uma servidora pública, estava fazendo algo de errado? E vocês acham que não, então por que tem que gravar? Para justificar a intimação, o STF informou que todos os demais réus da tentativa de golpe já haviam sido notificados. E daí? No caso de Bolsonaro, a corte decidiu aguardar uma ocasião que ele pudesse ser abordado pela oficial de justiça. Por quê? Porque ele fez uma live familiar, ele já podia, como o Alexandre disse. Bom, de acordo com nota do STF, só porque o STF fez uma nota dizendo que a mulher foi alvo de constrangimento no exercício da função, o Barroso prestou solidariedade a Cristiane e afirmou que todo o tribunal tem orgulho do trabalho dos oficiais de justiça. Nesses tempos eles estão mostrando serviço mesmo, né? Que contribui para garantir o devido processo legal. Estamos vendo como é devido processo legal? Um processo onde se intima um paciente numa UTI. Isso é devido processo legal na democracia do Barrosinho que odeia manés. Perdeu mané. Agora é a democracia, faça o que quiser. Eu errei no português só para rimar, não posso perder a rima. Disse Barroso, que ele fala, não se escreve. Somos solidários e estamos ao lado de vocês para garantir o apoio e o suporte necessário para o cumprimento das funções que são essenciais ao Supremo Tribunal Federal. Vocês viram, não são essenciais ao Brasil, são essenciais ao Supremo Tribunal Federal. Virou um deus pagão. Não é? Não tem a estátua que a mulher foi condenada de 14 anos, sei lá quantos anos, porque
colocou um negócio lá que podia lavar com água e sabão, o STF se tornou um deus pagão. Aliás, na Roma antiga, os Césares não eram deus. No Egito, o faraó não era deus. Não era nem representante, não era deus. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês viram que, eu, no geral, faço com um pouco de humor, mas eu estou irritado nesse vídeo. E depois vocês não entendem porque eu começo o vídeo dizendo: um abraço daqui da Venezuela do Sul. Porque aqui a nossa Venezuela está pior do que aquela do Norte. Inscrevam-se. Confira a sua inscrição. Todos os dias estão tirando as inscrições de vocês. Depois desse vídeo, então. A outra coisa, além disso, não espere notificação. Proteste, eles não estão notificando vocês. Entre aqui espontaneamente, 1, 2, 3 vezes ao dia. Deixe comentários bonitos, igual eu, sou um cidadão bonito, dono desse canal. Deixe comentários bonitos como eu. Vocês não concordam que eu sou bonito? Muito bem, compartilhem também. E além disso, é só isso por hoje.